Estimados amigos, hoje nós queremos falar sobre os anjos. E como temos duas espécies de anjos, anjos maus e anjos bons, nós teremos duas leituras iniciais. Eu vou pedir a Kátia que leia essas duas leituras. A primeira é em Efésios capítulo 6, verso 11, 12 e 13. E a segunda leitura é o Salmo 91, versos 1 até o verso 12. Efésios 6, versículos 11, 12 e 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Salmo 91, 1 a 12. Sob a sombra do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Prezados amigos, queremos hoje, para a nossa advertência por um lado e para o nosso consolo por outro lado, expor o que a Sagrada Escritura ensina a respeito dos anjos. Quando foram criados os anjos? Quem sabe? Ninguém? Eu também não sei. Isso é, não sei o dia exato em que eles foram criados. Mas nós sabemos que os anjos foram criados num dos 6 dias da criação, porque eles são criaturas de Deus. E nós lemos em Gênesis 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. E houve tarde e manhã o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E quando fala em exército, se refere aos anjos. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A Escritura Sagrada também fala que uma porção de anjos, uma parte de anjos, pecou contra Deus e foram eternamente rejeitados. Nós lemos na Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6, o seguinte: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardados sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Jesus declarou aos judeus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, porque jamais se firmou na verdade. Porque ele, quando fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira e, portanto,
o diabo e os seus anjos pecaram desde o começo, desde o princípio, afastando-se de Deus. O nosso catecismo fala sobre os anjos maus, diz que são espíritos que apostataram, quer dizer, se colocaram contra, se desviaram de Deus e foram eternamente rejeitados. Assim, eles foram colocados longe de Deus e se tornaram inimigos jurados de Deus e dos homens, procurando aniquilar a obra de Deus. No texto que há pouco foi lido em Efésios, Paulo adverte os cristãos de Éfeso e diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O apóstolo Pedro, por isso, adverte a todos os cristãos, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo ou bramando como um leão, querendo tragar os cristãos. Resisti-lhes, firmes na fé. 1 Pedro 5:8. Quando os 70 discípulos de Jesus foram enviados para levarem a mensagem de Jesus ao mundo, quando eles regressaram, vieram cheios de alegria, contentamento, dizendo a Jesus que até os demônios se submetiam à sua pregação. Mas Jesus os advertiu e disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago na sua ira contra os mensageiros de Deus. Por isso, prezados irmãos, tomemos sempre toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, para podermos apagar a todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Tiago nos garante na Bíblia, Tiago 4, verso 7, ele diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Luta, coragem, força e fé, para vencermos as tentações e a Satanás. Mas falemos agora dos anjos bons. A doutrina dos anjos bons é muito consoladora para nós. Nós acabamos de ler no Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O nosso catecismo também fala dos anjos bons, e ele usa esses termos: são santos e poderosos espíritos já confirmados na bem-aventurança, que louvam a Deus, cumprem as ordens de Deus e ajudam a nós pessoas. Os anjos bons são em grande número. A Escritura fala em exércitos celestiais. Também existem diversas categorias, diversas espécies de anjos bons, querubins, serafins, arcanjos. E conhecemos também até alguns nomes desses anjos: Gabriel, Miguel, Rafael. Em Atos dos Apóstolos, nós lemos que um anjo livrou Pedro da prisão. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, falam de muitas aparições de anjos bons que serviam aos homens. Por exemplo, Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, quando o rei outro dia o procurou e pediu se ele estava vivo, Daniel respondeu: o meu Deus enviou seu anjo que tapou a boca dos leões. Quando Nabucodonosor lançou no fogo, na fornalha de fogo ardente, a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando olhou para dentro do forno, ficou admirado e disse: não lançamos nós 3 homens amarrados no fogo? Como é que eu estou vendo 4 passeando no meio do fogo? E um deles, diz ele, é semelhante a um filho dos deuses. No Novo Testamento, o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus e de João Batista. O anjo do Senhor também anunciou aos pastores das campinas de Belém o nascimento do menino Jesus. E aí apareceram também
uma multidão de anjos cantando glórias a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E Jesus também afirma: os anjos se alegram com um pecador que se arrepende. Prezados amigos, lembremos-nos sempre da palavra do Salmo 91. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Certo pastor teve que uma vez repreender severamente a um membro muito relaxado. Um membro que cometia muitos escândalos. E esse membro se ofendeu muito. E prometeu matar o pastor. E o pastor, quando voltou para casa, ficou pensando sobre isso, que aquele membro seria capaz de realizar isso mesmo. Mais tarde, numa ocasião em que ele viajou para atender uma paróquia, uma comunidade, naquela época a cavalo, chegou diante de uma mata onde a estrada passava, e ali perto morava esse membro. Aí o pastor ficou com medo. Apeou do cavalo, se ajoelhou e orou. E depois montou no cavalo e seguiu viagem. E nada lhe aconteceu. Passou a floresta e foi trabalhar. Muitos anos mais tarde, quando em viagem para atender a uma filial, uma pessoa o atacou no caminho e lhe pediu que o acompanhasse, porque havia um homem que estava passando muito mal e que queria a presença do pastor. Então ele acompanhou essa pessoa. Entrou num casebre miserável e ali viu deitado em cima de uma cama, uma esteira, um homem agonizando. Falou a ele da palavra de Deus, mostrou-lhe o caminho da salvação, fez com que ele se acalmasse e com que ele se agarrasse nas palavras de Deus, na Sagrada Escritura. Depois esse homem disse: pastor, o senhor não me conhece mais, né? E o pastor fez que não, com a cabeça. E ele lhe disse: pois é, pastor, eu sou aquele homem que uma vez o senhor repreendeu severamente e que prometi matá-lo. E numa ocasião em que o senhor passava pela mata, onde eu morava, ali perto, eu de fato estava de tocaia atrás de uma árvore para matá-lo. Mas, pastor, quem eram os dois homens de branco que o acompanhavam? Um de cada lado e também a cavalo. O pastor sabia que eram os anjos que Deus havia enviado para protegê-lo, para cuidar dele. Por isso, confiamos sempre na ajuda e na proteção dos anjos. Nos dias tumultuosos que nós vivemos, cercados de muitos perigos, na cidade, assaltos, desastre, especialmente em viagens também, perigos de desastre, lembremos-nos de que os anjos de Deus são a nossa companhia e Deus os envia para estarem ao nosso lado e também para nos proteger. Quantas vezes, talvez até esses que moram no interior, estiveram correndo perigo de serem atacados por algum animal ou por uma cobra venenosa, ou quem sabe outros perigos que nós enfrentamos, e quantas vezes Deus mandou os anjos para nos protegerem, sem nós o sabermos, sem nós os vermos, assim como o pastor foi protegido pelos dois anjos que o acompanharam. Um artista pintou um quadro que quase todos nós conhecemos, de dois irmãos pequeninhos, brincando sobre uma ponte muito precária, e o anjo estava ao lado deles para cuidar dos mesmos. Tantas vezes, também nós diariamente corremos o perigo do mal nos atacar, talvez por assaltos, morte, outros males. Percebemos então que também estamos na guarda e na proteção dos santos anjos. Para o nosso conforto, lembremos sempre as palavras do Salmo 91. Porque a seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos.
Claro, nós não devemos adorar os anjos, porque eles são criaturas que nem nós. O apóstolo João, quando esteve na ilha de Patmos, recebendo as revelações do Apocalipse, viu o anjo que falava com ele e se ajoelhou diante desse anjo. E veja o que o anjo lhe disse, Apocalipse 22:9. Ele disse o seguinte: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Portanto, só a Deus devemos adorar. Só a Ele devemos levar nossas orações, porque só Ele é digno de ouvir as orações e de responder às orações. Podemos e devemos orar sempre a Deus, para que Ele nos proteja através dos seus santos anjos. Por isso, a nossa oração deve ser aquela oração de Martinho Lutero: ó Deus, nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como todas as coisas. Esteja comigo teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder nenhum sobre mim. Que assim seja. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.